We bring to you today Marina Silva, one of the leading environmentalists and social justice advocates in the world. I'm your host, Dr. Tanu Kohli, and I serve as faculty at Florida State University's Center for Global Engagement. Today's talk is hosted by the College of Social Sciences and Public Policy's Ruth and Shepard Broad International Lecture Series and the Center for Global Engagement's Engage Your World Intercultural Dialogue series. Both lecture series aim to bring internationally renowned speakers in global affairs and public policy to create a dialogue around issues and trends that impact us all. Given our mission and vision, we are understandably excited to host Minister Marina Silva at Florida State University. We are honored to have her among us today, and we are looking forward to learn from her life's work as a human rights advocate, an environmental leader, and as an educator. I want to briefly acknowledge the individuals who helped arrange this event. Dean Chapin from the College of Social Sciences and Public Policy provided early support and pledged resources for this talk. Professor John Mayo graciously accepted to place the talk under the Broad International Lecture Series. Professor Lee Metcalf from International Affairs, Professor James Elsner from Department of Geography, and Professor Rainier Lucius from Department of Modern Languages and Linguistics supported Minister Silva's talk with equal enthusiasm. Our army of creative personnel include Rebecca Sage from the Center for Global Engagement, who publicized the event, along with Rob Nixon from the College of Social Sciences. Technical expertise from Rachel Ames made the webinar platform you're all using today possible. I want to thank our interpreters, Professor Alini Ferreira from UC Santa Barbara, and Mr. Stefano Gicastro Paci from University of Oxford. Their voices will be a medium for us to understand each other today. Laura Dean and Alice Lopez will be helping us moderate the Q&A in English and Portuguese. Lastly, I would like to thank Dr. Marcos Colon. Dr. Colon leads the Portuguese program at FSU and has worked tirelessly on environment, race, and social justice in the Brazilian Amazon. He brought Minister Silva to us, and for that, we are immensely grateful. It is thus fitting that Dr. Colon now introduce his dear friend, colleague, and guide, Minister Marina Silva. Boa noite a todos, a todas. Queria agradecer inicialmente imensamente a acolhida e a generosidade e as palavras da doutora Colin. E queria dar boa noite à nossa ilustre convidada, a ministra Marina Silva. Mas antes de introduzir a ministra Marina Silva, e considerando que ela está no Brasil, no momento em que o país vive mais um recorde de mortes em função da Covid-19, é importante nós nos solidarizarmos com todas as famílias que vivem um luto coletivo. Manifestamos nossa total solidariedade ao povo brasileiro, particularmente os indígenas e as populações mais vulneráveis, estejam na cidade, no campo, ou mesmo nas aldeias no meio da floresta, onde a devastação é tão grande quanto as árvores centenárias sacrificadas pelo fogo ou tombadas pela ganância do mercado. Em respeito a todas as vítimas, registro aqui e agora um grito de socorro em nome dos mais de 1.000 indígenas que já morreram de Covid-19 no Brasil. Quero lembrar do guerreiro Aruca Juma, o último homem descendente do povo que leva seu sobrenome, o povo Juma. Quando uma liderança
como Juma morre, há uma perda irreparável, não apenas física. Perdemos também um conhecimento milenar que nenhuma biblioteca é capaz de catalogar. Não podemos esquecer do trabalho incansável de cada médico, enfermeira e agentes de saúde que se doam diariamente na árdua tarefa de salvar vidas. Também lembro dos mais de 200 trabalhadores da educação que morreram apenas no estado do Amazonas desde o início da pandemia. Em especial, lembro do estimado Luiz Fernando Souza Santos, professor e uma das grandes vozes da sociologia na Universidade Federal da Amazônia, que faleceu há menos de uma semana. Dedicamos essa palestra à memória de todos eles. O que dizer da ministra Marina Silva, ou Osmarina Silva de Lima, ou simplesmente Marina Silva, como a conhecemos? Marina é Jarina. Uma rima perfeita para definir uma mulher semente. Que tal e qual essa semente é preciosa e rara. As sementes de Jarina são as únicas biojoias típicas da região natal, Acre, que sempre as acompanham. Marina Silva é uma humanista de hábitos franciscanos. Marina Silva tem espalhado suas sementes de esperança por onde quer que pise. Seja como professora, ambientalista, estadista e guerreira amazônica na política brasileira. A ministra Marina Silva foi alfabetizada aos 16 anos de idade. E aos 17 anos deixou o Seringal rumo a Rio Branco, capital do Acre. Onde trabalhou como empregada doméstica, sem jamais renunciar aos seus estudos, o que demonstra sua força, tenacidade e coragem. Na universidade, ingressou nos movimentos sociais, interagindo com mulheres e homens conhecedores dos saberes tradicionais. Logo despontou como liderança ao lado de Chico Mendes, juntando forças na sua luta pelas reservas extrativistas. E assim foi até a morte de Chico Mendes. Formada em História, tem especialização em psicopedagogia e teoria psicanalítica. É doutora honoris causa pela Universidade Federal da Bahia e pela Academia Chinesa de Silvicultura. Em quase 30 anos de vida pública, Marina Silva ganhou reconhecimento dentro e fora do país, em defesa do meio ambiente, das comunidades tradicionais
e com justiça ambiental. Marina Silva foi vereadora, deputada estadual, e em 2002, aos 38 anos de idade, tornou-se a senadora mais jovem do Brasil e exerceu 2 mandatos. Não demorou a ser reconhecida e nomeada ao Ministério do Meio Ambiente. Nessa função, lutou e implementou ideias de boa parte da humanidade. Criar projetos que reúnem o conhecimento econômico e tecnológico, a preservação da natureza e a conquista da cidadania. O que denominamos desenvolvimento sustentável. Marina Silva recebeu dezenas de títulos e prêmios nacionais e internacionais, como o Prêmio Sofia de Meio Ambiente por seu compromisso em defesa da Amazônia, o Prêmio Goldman, a Medalha Duque de Edimburgo da WWF, e a mais alta condecoração ambiental das Nações Unidas, o Prêmio Champion of the Earth. Foi escolhida como a Mulher do Ano pelo Financial Times Magazine em 2004 e figurou em 2008 na lista do jornal britânico The Guardian entre as 50 pessoas que podem salvar o planeta. Como ministra, liderou a criação do Plano de Combate ao Desmatamento da Amazônia, que reduziu as taxas de desmatamento em 80%, além de criar 25 milhões de hectares de áreas naturais protegidas. Disputou as eleições presidenciais em 2010, 2014 e 2018. E é fundadora do partido Rede Sustentabilidade, do qual é membro da Executivo Nacional e sua maior liderança. Marina atua também como professora associada da Fundação Dom Cabral. Seu espírito humanista se revela numa frase que ela mesma gosta de dizer. O verdadeiro PIB de um país são seus valores humanos. Entre as lições aprendidas com Marina Silva, a que mais ressoa dentro de mim é quando ela diz que quanto mais estrelas no céu, mais claro é o caminho. A ex-ministra Marina Silva está entre as maiores representantes da ecologia humana, que podemos ter como referência, e por toda a sua força, tenacidade e coragem, a ministra Marina Silva merece nosso reconhecimento e aplauso. Seja bem-vinda, Marina Silva. Muito obrigada, Mar. Muito obrigada. Muito obrigada pela acolhida tão generosa e tão tocante com a homenagem que faz à situação drástica que temos aqui no Brasil, com tantas pessoas contaminadas e tantas mortes. Mas eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao diretor da Universidade da Flórida, e toda a equipe da Faculdade de Ciências e Políticas Públicas. Quero agradecer também o Centro para o Compromisso Global, o Departamento de Línguas Modernas e Linguística e o Programa
de Relações Internacionais, agradecendo de um modo muito especial o querido amigo, professor Marcos Colom, pelo esforço que fez juntamente com sua equipe e colaboradores para que pudéssemos estar aqui nessa noite para poder fazer esse diálogo num momento tão difícil da história da humanidade e, de um modo particular, um momento tão difícil aqui no Brasil. Nesse momento, o Brasil já é o epicentro da pandemia e só hoje tivemos a perda, segundo os dados oficiais, de 1.972 vidas. Ontem tivemos uma perda de 2.798 vidas. É algo assustador. Temos uma situação que está fora de controle aqui no Brasil, com prejuízos, além da saúde pública, econômico, social, de toda a natureza, sem falarmos na grave crise ambiental que estamos vivendo desde que o presidente Bolsonaro assumiu e que tem se agravado de uma forma assustadora com o desmatamento e as queimadas também fora de controle. É uma somatória de muitos problemas. E eu agradeço muito a solidariedade e a oportunidade de poder estar falando com vocês. O tema que foi proposto, para mim, é um tema muito instigante, porque trata-se de um debate que eu venho fazendo já há algum tempo, que é sobre a crise civilizatória, e no contexto dessa crise civilizatória, como conseguirmos, né, fazer com que a Amazônia possa ser preservada. E, obviamente, que nesse contexto de dificuldade, o nosso desafio é maior, o nosso compromisso deve ser maior em preservar essa parte tão importante do bioma brasileiro e, enfim, da Amazônia como um todo, em todos os 9 países que a compartilham. Primeiro, eu quero começar só dizendo um pouco os temas que eu vou tentar abordar no espaço de tempo que tenho, falar muito rapidamente sobre essa ideia de que estamos vivendo uma crise civilizatória, falar sobre a importância da Amazônia para o Brasil e o mundo, caracterizar um pouco a dinâmica da ocupação e exploração descontrolada que hoje temos na Amazônia brasileira, depois falar um pouco sobre as condições fundamentais para mudar o modelo de desenvolvimento predatório que temos hoje para um modelo sustentável, entendendo sustentabilidade em várias dimensões, na sua dimensão econômica, social, ambiental, cultural, enfim. E também sobre o papel da sociedade civil para esse esforço ser alcançado. E, por último, o papel da comunidade internacional como uma parceria fundamental nesse esforço que, com certeza, é de interesse de toda a humanidade. Bem, iniciando pela crise civilizatória, eu vou iniciar dizendo que essa ideia de que estamos vivendo uma crise civilizatória tem a ver com uma percepção que venho tendo já há alguns anos, há mais de 10 anos, 13, 14 anos, de que estamos vivendo uma situação de múltiplas crises. E é esse o contexto que nós temos que dar conta da crise de saúde, da crise global ambiental, da proteção das florestas, da biodiversidade, do controle da desertificação, das mudanças climáticas, além de problemas sociais, econômicos, tecnológicos, enfim. Mas é no contexto de uma grave crise civilizatória que eu digo que se constitui de múltiplas crises, de uma crise econômica, de uma crise social, de uma crise ambiental, de uma crise política e de valores. Eu não tenho como falar sobre todas elas, vou me ater mais à crise ambiental e um pouco sobre a crise política e de valores, porque eu entendo que na base de todas as demais crises está a crise política e a crise de valores.
a maior parte dos problemas que nós enfrentamos, nós já temos respostas técnicas para eles. O que falta é o compromisso ético e a decisão política de usar essa técnica em benefício de proteger os recursos naturais, diminuir as desigualdades sociais, fortalecer cada vez mais as instituições democráticas e promover um novo padrão de relação dos homens uns com os outros, com a natureza e consigo mesmo. E por isso eu vou dar uma ênfase maior na crise ambiental, na crise de valores e na crise política, e depois descer para especificamente onde a gente pode cuidar do meio ambiente no nosso próprio ambiente. E aqui no Brasil, na América Latina, com certeza a Amazônia é esse grande desafio, pelo que ela representa para a humanidade como um vetor de promoção do equilíbrio do planeta ou na alavancagem da sua destruição, caso todo esse carbono que está estocado na floresta seja liberado na atmosfera. Bem, a crise ambiental, a crise civilizatória, né, ela tem a ver, eu não tenho uma formulação acadêmica sobre esses temas, eu não sou ecóloga, não sou geógrafa, não sou uma pessoa da área, e nem, enfim, sou formada em História, fui professora de ensino médio durante muitos anos, mas já estou há alguns anos fora da escola de História no ensino médio e tenho trabalhado esses temas em vários lugares. Então, é mais do lugar de uma experiência vivencial, ao longo de mais de 30, quase 40 anos de vida pública na militância socioambiental. Por que eu digo que estamos vivendo uma crise civilizatória? Porque nós vivemos essas múltiplas crises e eu identifico como se estivéssemos vivendo um colapso civilizatório, onde entramos num estado de estagnação civilizacional em que a grande discussão e o debate que a ciência faz hoje estamos num ponto ainda de reparar os problemas que têm levado a essa crise ou já alcançamos um ponto de não retorno, aonde não é mais possível a gente poder reparar. Obviamente que trabalhamos e lutamos para que estejamos, sim, num ponto em que é possível reparar e que possamos tomar todas as medidas com os recursos necessários, os meios tecnológicos, de recursos humanos e financeiros para reverter esses problemas, principalmente o grave problema das mudanças climáticas, que é o que está ameaçando hoje a continuidade da vida no planeta. Crises civilizatórias, eu pego aqui emprestado a brilhante contribuição que o Freud deu quando escreveu O Mal-Estar na Civilização. Naquele momento, ele dava conta de várias formas como nós tentamos equilibrar o princípio do prazer com o princípio da realidade, e ele chega a várias conclusões de que a humanidade trabalha sempre ou para evitar o sofrimento, né, ou para alcançar o prazer, a felicidade. Só que a nossa espécie, no afã de eliminar tudo aquilo que lhe causa desprazer na relação uns com os outros e com a natureza, na relação com a natureza, foi fazendo essa busca da satisfação dos seus confortos de forma tal para poder remover aquilo que a natureza nos impõe e nos limita, a ponto de encontrar o limite da própria natureza. E agora que nós encontramos esse limite da natureza, nós não estamos sabendo como lidar com ele. Né? Quando nós inventamos os meios para produzir mais energia, para produzir mais alimentos, para produzir mais meios que nos possibilite viver mais,
obviamente que isso é um ganho muito importante para a espécie humana. O problema é que nós fizemos isso de tal forma que chegamos a um ponto que tem um psicanalista brasileiro chamado Oscar Cesaroto, que ele chama de princípio do absurdo, e os cientistas chamam de ponto de não retorno. O que é o princípio do absurdo? Diz o Cesaroto, é quando uma coisa alcança o seu limite, ultrapassa esse limite e se transforma no seu contrário. Se nós imaginarmos que o açúcar ou o sal é algo bom, que dá sabor aos alimentos, e é algo desejável, na medida certa. O problema é que se você ingerir demais esses produtos, eles acabarão lhe levando a um diabetes ou uma hipertensão, ou seja, atinge o princípio do absurdo, algo que alcança o limite do potencial positivo e aí se transforma em algo contrário. Foi isso que nós fizemos, tentando fazer prevalecer o princípio do prazer na nossa relação com a natureza, uns com os outros, e até mesmo com a gente mesmo, né? A crise civilizatória que se coloca, no meu entendimento, pegando o aspecto da questão ambiental, a gente pode verificar. Quando a Revolução Francesa foi feita, que substituiu as monarquias pelas democracias, nós tínhamos ali cerca de 1 bilhão de pessoas. Nós criamos um modelo de desenvolvimento a partir do mercantilismo e do, enfim, capitalismo, que ali começa a ser incipiente, que com as novas instituições que foram criadas, com os ideais da Revolução Francesa, que nos trouxe de 1 bilhão de pessoas para 7 bilhões de pessoas. Naquele momento, o grande vetor tecnológico para essa grande transformação em termos de valores e de formas de governar as sociedades existentes foi o surgimento do papel impresso, com o surgimento da imprensa. Isso espalhou as notícias pelo mundo inteiro. Hoje, nós somos 7 bilhões de pessoas, podemos chegar em 2050 com mais de 9 bilhões de pessoas, e a sociedade que cresce nessa velocidade, que consome alimento, que consome energia e que precisa de todos os meios para a sua sobrevivência, está explorando o planeta além da sua capacidade de suporte. Como se não bastasse, nós vivemos sob a égide de uma visão de mundo, de um ideal identificatório, cujo o sentido de felicidade está associado ao consumo. Lá atrás, no mercantilismo, bem antes até mesmo da Revolução Industrial, mas principalmente a partir dela, né? Antes de tudo isso, a humanidade se orientava pelo ideal do ser, né? Se você olha para a história, os gregos eles queriam ser sábios, e querendo ser sábios e livres, queriam ser sábios, queriam ser livres. Os romanos queriam ser grandes, queriam ser fortes, os egípcios queriam ser imortais. Na Idade Média, o grande ideal identificatório das pessoas era de querer ser santas. As pessoas se orientavam pelo ideal do ser, ainda que na Idade Média muitos pecados e terríveis tenham sido cometidos em nome da santidade, mas o ideal era o ideal do ser. Bem, no mercantilismo, há um deslocamento do ideal do ser para o ideal do ter. Então, a gente passa a se sentir feliz, a se sentir próspero, a se sentir desejado se a gente é capaz de ter. Se antes a lógica era de ser para ter alguma coisa, se eu sou algo positivo, eu mereço ter alguma coisa. Nós invertemos.
não é? Se eu tiver, eu poderei ser alguma coisa. Obviamente que o desejo de ser é um desejo intangível. O desejo de ter é um desejo tangível e se associa diretamente ao consumo. Ora, se somos 7 bilhões de pessoas e cada pessoa tem a capacidade de desejar infinitamente, e somos felizes e nos sentimos realizados se tivermos coisas, não é? O planeta não tem capacidade de suporte para tanto desejo de ter. E o certo é que ele já está comprometido em mais de 30% da sua capacidade de suporte. Quando a gente olha para o problema do aquecimento global em função do uso de combustíveis fósseis, o aquecimento leva ao derretimento das grandes geleiras, o aquecimento dos oceanos leva a processos de savanizações das florestas existentes no mundo. É uma série de fatores em cadeia que, só do ponto de vista ambiental, já caracteriza uma crise civilizatória completamente diferente das crises civilizatórias que conhecemos, que nos antecederam. Os romanos entraram em crise civilizatória, os gregos entraram em crise civilizatória, os egípcios e os assírios, as civilizações pré-colombianas. Mas há uma diferença da crise que eles viveram. A crise que eles viveram era aquilo que se poderia chamar, né, de uma crise civilizatória parcial. Não tinha o potencial de alcançar demográfica e geograficamente a humanidade e o planeta inteiro. E quando uma civilização estava colapsando, outra poderia estar florescendo. Havia um manejo sustentável de crises civilizatórias. E com uma diferença. Como não estávamos num mundo completamente integrado, como vivemos hoje, não tinha como os impactos daquela crise fazer o que está acontecendo hoje. A crise que nós vivemos hoje, se a gente pensa a crise sanitária, a gente pensa a crise climática, a gente pensa qualquer aspecto, a crise econômica de 2008, sempre vai impactar geográfica e demograficamente o planeta e a humanidade inteira. E ainda tem um agravante, não é? Como a crise deles eram crises parciais, não era uma crise ontologicamente, não é, propiciadora do não retorno. Ela tinha um potencial de não retorno que poderia ser revertido. Se alcançarmos um ponto de não retorno na questão de mudança climática, não há como esse processo ser revertido, e logo estará comprometida a continuidade da própria espécie humana. E não só da espécie humana, mas da própria vida na Terra. E isso é algo tão radical e complicado que vai para a esfera do impensável. É algo impensável. E a gente tem que compreender que as mudanças que precisamos fazer, elas são de natureza política, elas são de natureza econômica, de natureza social, de natureza ética, na nossa forma de nos relacionar com a natureza, na nossa forma de nos relacionar uns com os outros. É isso que vai fazer com que a gente possa se desidentificar com o atual modelo predatório de desenvolvimento que está nos levando a um colapso civilizatório. É nesse contexto que eu penso a questão da política e a questão dos valores. Ora, o que nós queremos quando a gente fala em substituir o modelo predatório por um modelo sustentável? Nós estamos dizendo que o atual modelo é insustentável do ponto de vista econômico, social, ambiental e, eu diria, político e de valores. Obviamente que não se faz uma mudança com um pensamento nihilista. O novo não se cria em cima do nada. E as conquistas que alcançamos até aqui, em todos os segmentos e todos os aspectos da vida humana, elas
precisam ser a base sobre a qual nós vamos fazer essa espécie de mutação. Tem um pensador brasileiro, uma pensadora brasileira, que ela diz que a realidade responde na língua em que é perguntada. A realidade, ela é poliglota. Nós é que somos monoglotas. E a crise civilizatória é em função da repetição das mesmas operações. Porque crises civilizatórias, elas acontecem muito mais pelo sucesso do que pelo fracasso. Porque quando a gente tem uma operação que nos traz alguma vantagem, alguma compensação positiva, seja ela de natureza econômica, seja ela de natureza estética, afetiva, o que quer que seja, qual é a nossa tendência? A nossa tendência é repetir a operação que nos trouxe aquela vantagem. E repetindo infinitamente essa operação, a gente entra num processo de estagnação. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com o uso de combustíveis fósseis. Imagina quão fantástico é poder produzir energia para alimentar a quantidade de pessoas que temos hoje, transportar, enfim, todos os meios que essa maravilha nos oferece. No entanto, repetindo indefinidamente essa operação, nós estamos aquecendo o planeta, e se não estabilizarmos as emissões em 1,5 graus Celsius, nós podemos destruir não só a nossa, digamos, as demais espécies, mas as próprias condições nas quais, como diz a Hannah Arendt, nós recebemos a vida. E o grande esforço que precisa ser feito hoje é de nos desidentificarmos com esse modelo. E ainda bem que existem aqueles que têm visão antecipatória das coisas, não é? São aqueles pesquisadores que muitas vezes nem têm tanto apoio, porque ficam na pesquisa básica, a pesquisa aplicada, que tem muitas vezes maior apoio, mas essas pessoas foram descobrindo novas fontes de energia há muito tempo, né? Que é possível gerar energia do vento, é possível gerar energia da água, é possível gerar energia do sol, das ondas e da biomassa. E essas alternativas, elas hoje estão ao nosso dispor para podermos transitar do modelo insustentável para o modelo sustentável de desenvolvimento. Esse novo modelo, ele precisa ser em todas as suas dimensões, superando o atual modelo, não é? Ele precisa ser sustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista ambiental, e eu diria do ponto de vista político, ético e estético. Porque, não é? Eu pego, quase que autoexplicativa a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade social no mundo de grandes desigualdades sociais. Não é possível que, até com o que acontece com a pandemia, não é, bilhões de seres humanos, se não tiverem uma renda básica, não terão como sobreviver. A maior parte das crianças, inclusive as crianças aqui do meu país, não têm acesso aos meios para estudar nesse momento de isolamento. Então, a sustentabilidade social é ter igualdade de oportunidade, vida digna para todas as pessoas. Então, esse é um objetivo desse novo modelo. E a sustentabilidade ambiental é como a gente usa os recursos com sabedoria de forma a atender às nossas necessidades, sem destruir as bases naturais para sustentar aqueles que ainda não nasceram. Porque nós não podemos não nos preocupar com os que ainda não nasceram. Se pararmos de ter essa preocupação, é como se fôssemos mortos-vivos. A espécie humana, não é, só existe porque ela é capaz de se preocupar e de cuidar do que veio do passado e do presente, e no presente usar esse passado para construir um futuro. Quando a gente para de se preocupar com os que não nasceram, é como se a gente rompesse o laço social e já fôssemos uma espécie de vivo morto, né? Porque
Eu estou agora com 63 anos, mas eu já tenho o meu netinho, que vai fazer 2 anos, o Matheus, que está aqui na foto atrás de mim, não é? O Matheus vai fazer 2 anos, né? E é no Matheus que dá a continuidade. A vida só é vida, como diz a Hannah Arendt, porque é sucessiva. A morte é permanente. A vida, ela é sucessiva. Mas para que ela seja sucessiva, é preciso que sejam preservadas as condições que favorecem essa sucessividade. E é por isso que é fundamental fazermos esse deslocamento do ideal do ter para o ideal do ser. Há limites para ter. Não tem como todos os 7 bilhões ter um carro. Não tem como todos os 7 bilhões ter o mesmo padrão de produção e consumo dos americanos, dos europeus, dos japoneses. Não é? Mas a boa notícia, não há limites para ser. Nós podemos ter o consumo necessário, o lucro admirável e deslocarmos, não é, toda essa nossa busca de completude na relação com o externo, na relação com outras pessoas e até com a gente mesmo, para o ideal do ter. É como se saíssemos dos limites extensivos, aonde estamos disputando coisas, e fôssemos para os limites intensivos, aonde nós estamos desenvolvendo habilidades, capacidades. Há limites para todos ter um carro ao mesmo tempo, mas não há limites para fazer a melhor poesia. Não há limites para dar a melhor aula, não há limites para ser. E essa é, digamos assim, a grande questão que está posta diante da humanidade na busca por encontrar um novo ideal identificatório que seja compatível com aquilo que nós descobrimos, os limites da natureza. Nós somos seres livres, o ser humano não consegue viver sem a liberdade. E como é que vamos continuar nos sentindo criativos, produtivos e livres em um planeta que nos limita, que diz que olha, não pode destruir todas as florestas, não pode contaminar os oceanos, não, tem uma série de limites que estão sendo nos impostos. E se fizermos esse deslocamento, né, para o ideal do ser, continuaremos livres. As necessidades básicas, o que é essencial para sermos, vivermos e estarmos aqui nesse mundo, estarão garantidas, mas aquilo que nos fará feliz estará na esfera dos limites intensivos e não dos limites extensivos. Eu quero, inclusive, aqui fazer um parêntese, agradecendo às tradutoras, eu não sei se eu estou falando muito rápido, porque eu sei que não é fácil algumas coisas que podem estar sendo ditas aqui para serem traduzidas, mas acho que poderíamos pensar aqui a crise civilizatória como um pano de fundo, que não podemos abrir a dimensão. Muita gente pode pensar, poxa, a Marina está trazendo coisas que até deixa a gente deprimido. Não, muito pelo contrário, porque tem um dado em que os romanos, os gregos, os egípcios, quando entraram em crise civilizatória, eles não conseguiram reverter suas crises civilizatórias, mas, como eu disse, não era uma crise civilizatória total, com perda fatal, não comprometia a continuidade da vida ou da transmutação daquela sociedade para uma outra forma. Era ali um tempo que estava sendo transformado. No nosso caso, nós podemos comprometer a própria continuidade da vida, não é? Mas nós temos uma vantagem comparativa em relação a eles. Pelo que nós temos em termos de conhecimento e que acumulamos tanto do saber narrativo quanto das populações tradicionais, de conhecimentos milenares, com toda a nossa tecnologia, tudo que dispomos, nós fomos capazes de identificar, e eu espero que tenhamos identificado bem antes mesmo de entrarmos num processo de não retorno,
para podermos tomar as medidas na quantidade e no tempo certo para reverter o processo. E aí que entra, não é, o desafio de cada um, né, dar a sua contribuição. A saída para essa crise, ela tem a ver com mudança na nossa forma de ser, estar no mundo, que não dá tempo de falar aqui, mas tem a ver com defendermos o meio ambiente no nosso próprio ambiente. Tem muita gente que tem uma facilidade muito grande de se preocupar com o meio ambiente no ambiente dos outros. E eu costumo dizer que difícil é defender meio ambiente no ambiente da gente. E é isso que precisa ser feito. Quando eu fui ministra do Meio Ambiente, eu e a minha equipe, nós assumimos como tarefa que a gente ia dar a nossa contribuição pelo exemplo. E o grande exemplo que nós tomamos foi o controle do desmatamento da Amazônia, que quando eu cheguei chegou em 2004 a 27 mil quilômetros quadrados. Fizemos um plano e com esse plano nós conseguimos derrubar o desmatamento em mais de 83% por cerca de uma década, não é? Com uma política pública. Ou seja, vamos defender meio ambiente no ambiente da gente. Isso não significa que eu não me preocupe com a emissão de combustíveis fósseis dos países desenvolvidos, porque se eles não reduzirem suas emissões de combustíveis fósseis pela geração de energia, o planeta vai aquecer e a Amazônia vai savanizar do mesmo jeito, não é? E isso também não significa que quem está em um país que não é da Amazônia não tenha que se preocupar com a Amazônia. Tem que se preocupar, porque se continuar emitindo, não é, CO2 por destruição de floresta, por degradação de floresta, por queimadas, o planeta vai aquecer do mesmo jeito. E aí já entrando nessa questão da importância da Amazônia. A Amazônia, não é, ela é responsável por mais de 11% da água doce disponível no mundo. Ela lança no oceano cerca de 20% da água doce que vai para o Oceano Atlântico, né? Nós temos cerca de 22% das espécies vivas do mundo na floresta amazônica e o Brasil tem a maior parte dessa floresta, né? Nós temos aqui uma quantidade de pessoas que vivem na Amazônia que eu considero que é compatível com a forma de ocupação, são cerca de 26 milhões em cerca de 5 milhões, 26 milhões de pessoas em cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados. A Amazônia representa mais de 60% do território brasileiro. Essa floresta, ela tem, entre esses 26 milhões, uma quantidade enorme de povos originários, né, de populações indígenas e povos tradicionais que vivem em função da floresta. E, embora a Amazônia ela cubra apenas 7% da superfície terrestre, ela é uma floresta que tem uma importância muito grande em termos de biodiversidade e representa um verdadeiro tesouro para a humanidade, né? Com um grande potencial de desenvolvimento de biotecnologia, de fármacos, de cosméticos, e principalmente em função dos tesouros que ela guarda por seus povos originários. Nós temos no Brasil, entre os 26 milhões de habitantes, cerca de 817.963 indivíduos que são indígenas. Desses, nós temos, em termos de povos, sociedades indígenas, 256 povos que falam 274 línguas. É uma verdadeira riqueza cultural, social, espiritual, com tesouros de conhecimentos milenares do saber narrativo, que são fundamentais para esse mundo, para que a gente possa juntar os postulados da ciência moderna com o saber narrativo dessas populações tradicionais e podermos aprender novas formas de ser e estar no mundo, que não leve
o planeta a continuar colapsando, não é? Nós temos também ainda na Amazônia, não é, cerca de 69 referências de povos indígenas que são intocados, verdadeiros tesouros que nunca tiveram contato com a civilização ocidental. Isso é tão fantástico que não dá para acreditar que hoje se tenha uma política de completo desrespeito a esse tesouro em nome da exploração de floresta, em nome de atividades agrícolas insustentáveis, em nome de exploração de ouro insustentável, não é? Esse é um dos nossos maiores tesouros, das nossas maiores riquezas. Além do mais, a Amazônia, eu nasci e me criei na floresta, fiquei até os 16 anos, né? As pessoas que entram na floresta, elas vão ver árvores grandes, tudo verde, e a primeira sensação é de que tudo é a mesma coisa, mas é uma diversidade incrível de aromas, de texturas, não é? de formas pictóricas, de imagens, né? A Amazônia é uma explosão em texturas, aromas, formas pictóricas, imagéticas, de uma beleza e de um valor fantástico, inclusive do ponto de vista da ciência, e não só da ciência, mas da economia. Só para vocês terem uma ideia, né? Nós temos a poderosa Vale do Rio Doce, que é uma grande empresa de mineração. Essa empresa de mineração, que gera bilhões de dólares por ano, ela emprega apenas cerca de 20 mil pessoas. A indústria do açaí, a cadeia produtiva do açaí, com base na bioeconomia, né, do açaí, né, que é um fruto da Amazônia, que produz um suco maravilhoso, altamente nutritivo e rico em ferro. Eu agora fiquei até com água na boca. Não é? O açaí, ele é responsável por gerar mais de 300 mil empregos e é de baixíssimo impacto, com arrecadação de impostos incomparavelmente maior do que temos em relação a outras atividades econômicas que são altamente predatórias, né? Só para vocês terem uma ideia, a Amazônia tem 350 espécies de árvores, né, para fins comerciais, só pensando nas que podem ter fins comerciais se usadas de forma em bases sustentáveis. Eu poderia ficar aqui falando o tempo todo das imensas riquezas, mas a Amazônia também é para a regulação, não é, do equilíbrio do planeta. Ela produz 20 bilhões de toneladas de água por dia, responsável pelo regime de chuva, né, principalmente da América do Sul e do Brasil. Sem a Amazônia, o Brasil não seria a potência agrícola que é. Agora, eu vou para um outro ponto, que é sobre a dinâmica de ocupação da Amazônia, dessa imensa riqueza que eu acabei de falar aqui, não é? Que não falei nem a metade, da importância que ela tem para desequilibrar ou equilibrar o planeta. A Amazônia não é o problema. Se cuidada e usada com sabedoria, preservando seus povos, mantendo a floresta em pé, usando com sabedoria as áreas que podem ser usadas, não é? A gente pode sim ter esperança de um mundo melhor e equilibrado. Mas essas riquezas todas, hoje, elas são exploradas de forma insustentável. Uma área da Amazônia foi usada deixando-a completamente desmatada. A outra parte da Amazônia, segundo o pesquisador Beto Veríssimo, do Amazon, não é? Ela está sob pressão. Não é? Agora mesmo nós temos no sul do Amazonas uma pressão muito grande, que era um estado altamente preservado. Antes, Rondônia, o Acre, o Pará, Mato Grosso, Maranhão sofriam grande desmatamento e pressão. Agora, um estado que era altamente preservado, que é o estado do Amazonas, está sob pressão. E temos uma outra parte da Amazônia que é ainda florestada. A Amazônia já perdeu cerca de 20% da sua cobertura florestal, não é? Sem falar
na degradação ambiental, que são formas em que a floresta é alterada sem que seja necessariamente eliminada pelo corte raso. Para revertermos esse processo, é preciso que se tenha políticas públicas para cada uma dessas situações aqui na Amazônia, tanto as áreas desmatadas quanto as que estão sob pressão e as que ainda estão florestadas. Sobre as áreas desmatadas, aí é política de reflorestamento, digamos assim, de recuperação dessas áreas a partir de reflorestamento de espécies nativas ou de deixar as áreas em repouso para que elas possam gradativamente ir recuperando a sua cobertura florestal. Para as áreas que estão sob pressão, você tem que oferecer, não é, alternativas, obviamente, para que essa pressão não venha sobre essas áreas e que se possa ter um modelo sustentável de desenvolvimento que faça o deslocamento das atividades que hoje querem madeira em base sustentável, garimpo em base sustentável, produção de pecuária e soja de base sustentável, para o uso das áreas que foram abertas e que já temos tecnologia e conhecimento que possibilitam dobrar a nossa produção sem precisar mais destruir floresta. E aí, nessa parte aqui de áreas que estão sob pressão, é fazer uma política de destinação correta das áreas. O que é para a terra indígena, o que é unidade de conservação, e aonde é possível fazer manejo florestal de base sustentável e não manejo predatório, pode-se fazer uso também dessas áreas. A área que está ainda florestada, aí mantê-las com floresta e fazer com que as atividades sejam todas a partir do uso da própria floresta, mas mantendo-a em pé. E a ideia da bioeconomia, com o uso de alta tecnologia, o engenheiramento de produtos e materiais, a partir daquilo que se aprende com o que está engenheirado, até pelo biomimetismo, né, da própria floresta, e busca de financiamento para que essas áreas sejam preservadas, ajuda da comunidade internacional para que não se tenha nenhum tipo de pressão sobre essas áreas. Eu cheguei a defender numa conversa com o professor Yunus de que a gente deveria fazer uma espécie de plano Marshall para a Amazônia, não só a Amazônia brasileira, né, mas como fazer um investimento em que pudéssemos recuperar as áreas desmatadas, tirar da pressão as áreas que estão sob pressão e preservar a floresta em pé, né, criando uma nova economia, que o professor Carlos Naves chama de bioeconomia, a partir das espécies da floresta. Eu, quando criança, aprendi muitas árvores que eram comestíveis. Eu acho que eu sei mais de 30 a 40 árvores comestíveis que dão frutos que são maravilhosos na Amazônia. Os pesquisadores sabem como fazer com que se tenha atividades que são rentáveis, como essa que eu falei do açaí, para que a floresta possa dar condição de vida digna, mas além do desenvolvimento de produtos, de resinas, de uma série de meios que pode fazer com que a gente tenha um modelo que seja, ao mesmo tempo, economicamente próspero, socialmente justo, não é? Ambientalmente sustentável, culturalmente diverso e politicamente democrático na floresta amazônica. Indo agora para um outro ponto, que é sobre as condições fundamentais para mudar esse modelo predatório que temos hoje, com aqueles 3 modelos, para um modelo sustentável, que é esse da combinação da bioeconomia com agricultura e pecuária de base sustentável, com as tecnologias que já temos da Embrapa, da agricultura de baixo carbono, que não só não vai mais pressionar a floresta, como ainda é capaz de recuperar áreas com aquilo que nós chamamos de plantios que combina lavoura, pecuária
e plantio de árvores, potencializando os ganhos e ainda sequestra carbono. Né? As condições para que a gente possa mudar do modelo para esse modelo sustentável, não é? Tem que ter, em primeiro lugar, o grande referencial ético, manter a floresta em pé, proteger as populações originárias, respeitando para que elas possam seguir seu curso de vida com todo o apoio necessário daqueles que elas precisam, né, para se manter culturalmente, socialmente ativas. Né? Então, combater, em primeiro lugar, os retrocessos políticos. Né? No Brasil, hoje, os retrocessos políticos são os piores responsáveis pelo agravamento da pandemia, com repercussões terríveis na economia, no desemprego e também em relação à degradação política. Né? Nós temos uma situação em que a sociedade brasileira tem que compatibilizar a sua sensibilidade para proteger o meio ambiente e as florestas com a decisão que toma para tornar efetiva essa sensibilidade. Pesquisa recente dá conta de que mais de 80% da população brasileira, 75% da população brasileira, prefere ver a floresta preservada, mesmo que a atividade econômica seja diminuída. Isso foi uma recente pesquisa do IBOP junto com instituições científicas de pesquisa, não é? Ora, se tem essa sensibilidade tão grande, mais de 80%, 90% tem consciência das mudanças climáticas, sente que já estamos vivendo sob os efeitos das mudanças climáticas, e na hora de escolher os governantes, não tem a preocupação de verificar se o seu programa, a sua prática, o seu discurso é compatível com esse desejo. A mesma coisa em relação às empresas, só para ter uma ideia, né? 86% da madeira extraída ilegalmente na Amazônia é consumida aqui no Brasil. Se todos os brasileiros colocarem essa sensibilidade ambiental em ação e começar a exigir, né, dos produtores rurais que produzem a carne, que produzem o feijão, a soja, o arroz, a madeira, que seus produtos sejam certificados e parem de destruir a floresta, a gente consegue fazer mudança. A outra coisa é retomar as políticas públicas que deram certo. O plano de prevenção e controle da Amazônia, que foi feito durante a minha gestão, que além de reduzir desmatamento, evitou lançar na atmosfera 4 bilhões de toneladas de CO2. Isso representou 14% de tudo que foi evitado de lançar na atmosfera de CO2 no âmbito do protocolo de Kyoto. Né? Se a gente compara isso com as economias desenvolvidas do mundo, é muita coisa. Além disso, nós criamos cerca de 25 milhões de hectares de áreas protegidas. Isso, né, significa que nós fomos responsáveis por algo em torno de mais de 70% das áreas protegidas que foram criadas no mundo de 2003 até 2008. Né? Então, retomar o plano é uma das estratégias para preservar a Amazônia, demarcar a terra dos índios, das populações tradicionais, de quilombolas, de ribeirinhos, de pescadores, de seringueiros, de babassueiros, todos os povos tradicionais da Amazônia. E elaborar uma estratégia nacional de longo prazo para promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Quando eu fui ministra do Meio Ambiente, além do plano, junto com a minha equipe, nós fizemos o Plano de Desenvolvimento Sustentável para a Amazônia, que, infelizmente, quando eu saí do governo, foi lançado fora, mas os pesquisadores e cientistas que analisam o plano entendem que ele é uma ferramenta altamente potente e atualizada para reverter o atual modelo predatório para um modelo sustentável nas bases em que acabei de me referir. Tem ainda um outro ponto que eu falei que iria passar por ele, o papel da sociedade brasileira, que é um papel de mobilização. Eu costumo dizer que as mudanças que a gente precisa fazer é de tal magnitude que não tem como ser feita do governo para a sociedade, tem que ser feita com a sociedade. A comunidade científica tem um papel importante, as organizações da sociedade civil, as comunidades locais, né? A cooperação internacional. Quando eu fui ministra, nós fizemos o Fundo Amazônia com mais de 2 bilhões de dólares
que eram recursos da Noruega e hoje também do governo alemão, que estão parados no atual governo para ajudar, não é, a promover um novo modelo, e uma sociedade que esteja mobilizada, ela vai dar força e apoio para as empresas, para os investimentos de novo tipo, vai procurar que as compras públicas sejam feitas já com base em critério de sustentabilidade, as compras das empresas, os mecanismos de financiamento, eles não podem ser feitos mais para as atividades predatórias. É isso que o mundo está redirecionando na Europa, nos Estados Unidos, agora com o presidente Joe Biden, que eu espero que tenha sucesso, e o Brasil não é o lugar do problema, o Brasil pode ser o lugar da solução. Paralelo a esse Brasil em crise, eu vejo um Brasil que floresce, né? Ao lado desse Brasil que fenece, eu vejo um Brasil que floresce, que tem todas as condições de estar para o século XXI como os Estados Unidos esteve para o século XX. Um país jovem, competindo com países de cultura milenar, que pela imensa quantidade e a vantagem comparativa que tem em termos de recursos naturais e até mesmo de ter já uma base industrial relevante, né, de ser um povo criativo, produtivo, não é? De dar essa grande contribuição para um novo paradigma. Aqui nós podemos ter 100% da matriz energética limpa, não é? Da água, da biomassa, do sol, do vento. O Brasil não é o lugar do problema, é o lugar onde o mundo quiser conseguir produtos de base sustentável, nós temos condição de produzir. O que nós não temos é um governo que tenha esse pensamento estratégico e uma boa parte das empresas que também insiste na economia do início do século XX. E, por último, o papel, né, da comunidade internacional. Os movimentos que têm sido feitos em relação a não assinar o acordo do Mercosul, sem que o governo assuma compromissos claros de proteger a Amazônia e as populações tradicionais, cuidado com o meio ambiente, é um compromisso importante. Isso é interferir na nossa soberania? Em absoluto, porque se o mundo todo está indo na direção de resolver o problema das mudanças climáticas, se isso é um problema que pode comprometer o futuro da vida no planeta e alcança geográfica e demograficamente o planeta e a humanidade inteira, ser soberano implica responsabilidade. Nós temos uma bomba de CO2 estocada, não é? Se isso for emitido na atmosfera, nós estaremos comprometendo a segurança do planeta. Mas se isso é preservado, usado com sabedoria, se constitui numa grande solução e até mesmo num referencial para poder fazer as mudanças que o mundo precisa, né? A busca de... Nós temos boas regulações já do ponto de vista da governança global. Agora é preciso aumentar os recursos para a implementação dos países em desenvolvimento e nas economias emergentes. É preciso ter um olhar para o favorecimento de... não é nem transferência de tecnologia, é acordo de cooperação técnica e científica, para que a gente possa desenvolver, né, meios, conhecimento, base tecnológica de usar cada vez menos, produzindo cada vez mais bens e serviços para a humanidade. Quando eu digo bens e serviços, não são só dos produtos que engenheiramos, são aqueles de regulação do clima, aqueles de regulação em relação ao regime de chuva, em relação a uma série de fatores, né, inclusive no que concerne à saturação dos oceanos pela presença da água doce que nós somos capazes de produzir. E eu queria agradecer, terminando com uma história que eu sempre, às vezes, conto, e vou tentar contar muito rapidamente, eu não sei qual é o tempo que eu tenho, né, que esse momento é um momento em que todos estamos convidados para o enfrentamento dessa crise civilizatória, cada um fazendo a sua parte. Os governos, não é, devem fazer mais, porque podem mais. As empresas fazem mais porque podem mais. E nós, enquanto indivíduos, né, devemos fazer cada um a nossa parte, fazendo mais naquilo que é a condição do indivíduo, inclusive tendo consciência de
escolher os produtos e os governantes que sejam compatíveis, não é, com o nosso objetivo de preservar o planeta, a nossa espécie, as demais espécies, as demais formas de existência. Então, todo mundo está chamado, né? Porque às vezes a gente pensa que o desafio é tão grande que não se pode fazer nada, né? Quando eu era muito jovem, certa vez, teve um grande conflito envolvendo povos tradicionais numa área de floresta e fazendeiros. E as pessoas estavam ameaçadas de morte pelos criminosos e estavam ilhadas que não poderiam receber alimentos lá onde elas estavam. E eu era muito jovem, tinha 18 para 19 anos, junto com uma outra jovem de 17 anos, e a Comissão Pastoral da Terra, que ajudava, que era ligada à Igreja Católica, que ajudava os seringueiros e os índios, perguntou quem poderia levar alimentos para as pessoas e tinha que passar no meio dos jagunços, dos criminosos. E eu e essa outra jovem, a Selma, nos voluntariamos. E a cada 15 dias nós passávamos numa canoa com os mantimentos, com uma lona cobrindo aqueles mantimentos, e os jagunços, os criminosos, olhavam para nós e não davam a mínima. Primeiro porque eram pessoas violentas, com certeza com uma visão machista, que, imagina, duas meninas, eles não achavam que nós estávamos fazendo algo que pudesse estar ali confrontando, não é, todo aquele poder de violência que eles tinham. O certo é que nós conseguimos fazer isso durante alguns meses e a comunidade venceu na justiça o conflito e hoje eles continuam nessa área até hoje. Mas um dia, estando numa reunião das pastorais com o bispo, obviamente que o inconsciente da gente faz as armadilhas, né? A gente gosta de ser elogiado. E eu perguntei para o bispo, né, durante a reunião, como é que o senhor mandou duas jovens inexperientes para o meio daquele conflito armado, com homens tão perigosos? Óbvio que eu queria que ele nos elogiasse, dizendo que éramos corajosos, inteligentes, alguma coisa assim. E o bispo olhou muito rapidamente para mim e falou: minha filha, quando a gente não tem a quem mandar, a quem enviar, a gente envia qualquer um. E naquele dia eu aprendi uma lição muito importante, que foi o poder e a força de qualquer um. E desde aquele dia eu passei a me colocar como qualquer um, porque qualquer um, quando somado a todos os demais, podem fazer muita coisa. Quando eu fui para o ministério, eu fui como qualquer um que queria reduzir desmatamento, que queria criar unidades de conservação. E se você for qualquer um, não é, que vai fazer a sua parte como cidadão, como acadêmico, como empresário, como político, como artista, ou até mesmo como desocupado, o planeta com certeza tem esperança. E eu agradeço muito a oportunidade de poder falar com vocês, parabenizar o professor Marcos por essa ponte que ele faz, esse cuidado que ele continua tendo. Isso que vocês estão fazendo é muito importante, porque muitas vezes a gente precisa ser visto de fora para dentro para poder ter alguma importância, porque a pressão aqui é muito grande. Muito obrigada. Obrigado, Marina. Nós é que agradecemos. Thank you, Minister Silva. Marcus, why don't you go ahead? No, please go ahead, Tanu, go ahead. I just wanted to thank you for coming here and sharing with us so much knowledge that you can only gather with practical experience and meeting people and serving people. And you're absolutely right that each small individual action counts. And it counts so much when we are talking about these massive challenges of poverty and climate change and human rights. There is a very famous saying in Hindi
that it takes, an ocean is made only drop by drop. So we each have to do our portion, and that's when we can create a sea change. Otherwise, it would just not happen. So I really want to thank you for coming and sharing your very inspirational story with us. Marcos, if you would like to say something. Yes, well, Marina, first of all, I wanted to say, eu vou te falar em português mesmo, né? Muito obrigado por essa oportunidade de a gente primeiramente escutar você. Eu acho que essa mudança de pensar, né, que a gente tem que aprender, como você disse, né? Existe uma mudança, né, em curso que deve ser implementada na maneira da gente, entre o ser e o ter, né? O ter e o ser. Mas, independentemente do tempo, nosso tempo que a gente está aqui e que a gente sabe que a gente tem um tempo, de certa forma, I think a Marina caiu. I think we lost Marina, so let's see if she's coming back. I would like to say, while we are waiting for her to get connected back, I would like to say that we received almost 100 questions, and we received even more comments, not just in the Q&A window, but we had asked people to submit questions beforehand. And we want to just apologize in advance because we will not get through all of them, but we will try our best to answer the main, get her to talk about the main questions. So I just wanted to add that while we wait for Marina to return. Yeah, I'm sorry, but you just have a little trouble here with the connection, but she's going to be back anytime soon. But as Dr. Collins mentioned, we have lots of questions, and we'd like to hear from her some of her comments about very, very insightful. There is questions from different all over the place in the globe. We have people that has been eagerly waiting to hear her. So we just want to wait a little bit to see if she gets back to the connection. Don't go away. I am certainly grateful that the issue did not happen while she was speaking. So we'll just, as you said, Marcus, wait patiently. I just got a message. She's returning in 1 minute. I think there is some. We live in this technological world, which is we feel completely, I would say, vulnerable in the sense that technology is out of our hands, our control, in many ways. So but she's back. She should be back in no time. She just text me here, and we're gonna continue. Yeah, she's back. She's back here. So, okay. Meu perdão, tive problema tecnológico aqui, desculpem. No problem. Não tem, sem problema, Marina. Marina, a gente vai, para a gente realmente não perder você e por questão mesmo também do seu tempo, a gente gostaria de passar para algumas perguntas que nós recebemos. Recebemos mais de 100 perguntas. Eu vou passar para Dr. Colin to start up with the initial questions that we have. A gente não vai ser possível responder todas as perguntas, mas a gente vai fazer apenas uma seleção aqui e a gente vai tentar responder as outras, passar para você e a gente informa subsequentemente. Mas com a palavra, Dr. Colin. Thank you again. So as Marcos was mentioning, we got a lot of questions, and I would like to tell our audience again,
I will ask questions in English, Marcos will ask questions in Portuguese, and we will try to capture the main ones. So the first question, Marina, is from Daniela, and she's asking, what is the role of foreign partners in helping prevent environmental damage in the Amazon forest and in protecting people of the Amazon region? How can we better inform US students in schools about ways to advocate for the Amazon region? Ok. Muito obrigada pela sua pergunta, doutora Colin. Acho que uma coisa muito importante que a gente pode lidar com os jovens, principalmente nas universidades, que é um espaço de produção de conhecimento, é a busca por parcerias que sejam de troca de conhecimento. Eu, quando era ministra, recebi uma contribuição muito grande de pesquisadores, de pessoas que buscavam ter parcerias com o Ministério para desenvolvimento de pesquisa e que muitas vezes eram usadas em benefício da própria política pública que eu estava fazendo. A ciência contribuiu muito com esses bons resultados do plano de combate ao desmatamento, num contexto de muito negacionismo que temos, principalmente aqui no Brasil hoje, né? O papel da ciência, mas de uma ciência que seja respeitosa das outras formas de saber. Um outro caminho de ajudar é levando a uma consciência maior para pressionar os governos e as empresas que não deem espaço para produtos que não respeitem as populações indígenas, que não respeitam o meio ambiente. A questão florestal, por exemplo, o Brasil é um grande produtor de madeira tropical. Nenhuma madeira que não seja madeira certificada deve entrar nos países, e a sociedade desses países deve pressionar para que só sejam feitos negócios com produtos que sejam de base sustentáveis. E, por último, criar meios para que a gente, nos países em desenvolvimento, no caso do Brasil, a gente possa receber recursos financeiros para viabilizar um processo de certificação. Demora, tem custos, e muitas vezes uma boa parceria nesse sentido é muito importante, além de mobilização da opinião pública para mais e mais consciência ambiental. O presidente Biden agora está buscando parcerias de bases sustentáveis com a Amazônia, e isso é muito importante. Eu fui ministra num período em que o governo americano não era favorável a ter nenhum tipo de compromisso com a questão climática, enfim, depois o presidente Obama mudou um pouco isso, mas agora a realidade é diferente. Então, isso deve ter uma correspondência nas empresas, na sociedade, na comunidade científica, na parceria com os países em desenvolvimento e, no caso, com a Amazônia. Então, Marina, dando continuidade, eu sei que são muitas perguntas que nós estamos recebendo, mas essa próxima pergunta é do Carlos do Duringan, e ele pergunta, Marina, como você acha que podemos voltar a mobilizar com forças os povos da floresta? Aí ele fala, a aliança foi tão positiva no passado, a Aliança da Floresta, imagino que ele esteja se referindo, como podemos reativá-la e fazer frente aos crimes que nos assolam no Brasil? Okay. Vejo que temos uma mobilização importante com liderança feminina, movimento de mulheres indígenas em ribeirinhas. Como podemos potencializarmos e fortalecermos nossas redes sobre essa liderança feminina,
contra o negacionismo, o fascismo, o genocídio na região amazônica? É a pergunta do Carlos. Obrigada pela pergunta, Carlos. E quando você fala da Aliança dos Povos da Floresta, que aconteceu ainda quando o Chico era vivo, dela participaram lideranças indígenas, populações tradicionais dos mais diferentes estados da Amazônia e do Brasil. Essa aliança foi responsável pela criação de uma modalidade de unidade de conservação no mundo, que são as reservas extrativistas, um conceito diferente de uso sustentável de uma unidade de conservação, que até então não tinha. Uma outra coisa que foi muito importante com essa aliança foi o conceito de socioambientalismo, como juntar a questão da proteção, da luta em defesa da ecologia, que naquele instante era muito assim, com a luta pela igualdade social, contra as injustiças sociais e a violência, que era muito forte. Eu diria que os povos indígenas, as populações tradicionais, têm procurado se articular e estão muito articulados. Agora, na pandemia, se não fosse o trabalho que vem sendo feito dessas comunidades de forma articulada, nós estaríamos vivendo uma situação muito pior ainda, porque esses mais de 1.000 indígenas que morreram da Covid, por descaso do governo, teve uma grande mobilização das próprias comunidades, com medidas sanitárias, medidas de prevenção, de isolamento, de cuidado. Que hoje eu diria que a luta está num patamar. Naquele momento nós estávamos para criar os marcos regulatórios. E agora nós estamos lutando para implementar esses marcos regulatórios num contexto em que o governo quer revogar e estimula o uso predatório. É uma luta hoje de resistência, mas eu concordo com você, é preciso mobilizar com mais força, inclusive, sob a égide do olhar e da contribuição feminina. Eu, desde os 17 anos, que participo da luta dos povos da floresta, mas hoje nós temos lideranças como Joênia Yapchana, nossa primeira deputada indígena eleita para o Parlamento Brasileiro, que inclusive é do partido do qual eu faço parte, mas temos também a Soninha Guajajara, que é uma liderança indígena forte, temos mulheres como a Índia Tuíra e tantas outras lideranças jovens, femininas, que estão dando uma grande contribuição para a luta dos povos da floresta. Pessoas como Ailton Krenak, ainda hoje continua nessa luta, o nosso grande ancião e o sábio Raoni, que é a nossa grande referência, Hoje, os povos indígenas estão numa luta de resistência, porque em todos os governos eles tiveram que resistir, mas esse talvez seja o que tem uma prática assumida, deliberada, usa as instituições e a força das instituições públicas para atacar os povos indígenas. Thank you, Marina. Speaking of cooperation and more work that needs to be done, next question is from Juliana. She's asking, what is your view about the Amazon Fund, the Brazil Innovative REDD+ instrument that was created in 2008 and was suspended by Bolsonaro's government? What future do you see in international cooperation for forests beyond United States, the role of United States? Bem, o Fundo Amazônia, eu me sinto muito à vontade para falar, porque foi toda a arquitetura do plano foi feita durante a minha gestão. Com os resultados que alcançamos de redução de desmatamento, a Noruega se dispôs a aportar recursos para que pudéssemos conseguir mais redução de desmatamento, investindo em frentes
tanto de combate a práticas ilegais, como de apoio à pesquisa, apoio a comunidades locais e apoio a projetos de desenvolvimento sustentável. Infelizmente, o governo assumiu e quis usar o dinheiro para fazer regularização fundiária, ou seja, usar o dinheiro que era para preservar, produzir conhecimento e apoiar projeto de base sustentável, o governo queria usar para regularizar áreas que foram adquiridas ilegalmente. Ou seja, a pessoa entra numa terra indígena, numa unidade de conservação, se apropria dessa área, destrói essa área e ainda usa o dinheiro que era para conservar para regularizar, premiando essa pessoa com um título definitivo. Como os doadores não aceitaram, e óbvio que não poderia isso ser aceito, então o governo paralisou o Fundo Amazônia. Mas os governadores, nesse momento, estão numa articulação para que os estados subnacionais possam fazer a cooperação direta com governos e até mesmo com outros doadores, empresas, né, pagamento por serviços ambientais, a questão em relação ao carbono, tudo isso está sendo feito uma grande discussão aqui no Brasil de como viabilizar. Além disso, uma parte do setor empresarial também já está cobrando que o governo tome medidas que sejam efetivas para rearticular os investimentos para a proteção ambiental, porque o Brasil está perdendo investidores e os produtos brasileiros começam a ser barrados nos mercados internacionais da Europa e de vários países do mundo. Então, a cooperação internacional ela vai ser em muitas frentes, vai ser na frente da internalização de recursos para projetos específicos de fundo perdido, mas principalmente para projetos que sejam voltados para o desenvolvimento sustentável, que não são necessariamente projetos a fundo perdido, e também recursos destinados, e aí esses recursos têm que ser mesmo de doação, para as comunidades locais, porque essas comunidades precisam de apoio para poder desenvolver a bioeconomia de forma compatível com as suas condições. Então, o pagamento por serviços ambientais, a questão do crédito de carbono, toda essa agenda está em debate, infelizmente, do governo de forma atravessada, mas pela sociedade de uma forma muito consistente, e essa cooperação é muito bem-vinda para os projetos que são pensados no Brasil, com os critérios do Brasil, a partir dos nossos referenciais. So, in the United States, I completely agree with you. There is now a focus on the roles multinational corporations have, more so than a focus on what countries can do. So when we talk about destruction in the Brazilian Amazon, a lot of the discussion is about what can companies do, as opposed to putting the onus on the government, just because of the reach multinational corporations have across the board. So thank you for that answer. Marina, uma outra pergunta aqui da Adriana Carvalho, e a gente vai mudar um pouco agora. Ela faz alusão... Está me ouvindo, não? Agora sim, agora sim. Sim. Então, a pergunta seguinte é da Adriana Carvalho, Marina, e ela diz: Marina, muito obrigado, ministra, por sua fala clara e profunda. A senhora citou Hannah Arendt algumas vezes, né? Ela, como estudiosa do mal do século XX, tentou resgatar a política verdadeira oposta à violência. Como a senhora acha que podemos, a partir de agora, resgatar esse sentido genuíno da política? Ela complementa ainda dizendo que, para ela, a ministra é uma inspiração de reconstrução. A pergunta é como é possível, com base no que foi falado, né, pensar a partir de agora, em resgatar o sentido genuíno da política? Uma excelente pergunta, Adriana.
Eu sou apaixonada pelas ideias da Hannah Arendt e eu acho que uma das grandes contribuições que ela dá, né, de que a gente não deve se deixar banalizar, não é? Normalizar o mal. Essa banalização do mal é que leva às situações terríveis que a gente já viu no mundo e toda hora a gente vê quererem ser reeditadas nas mais diferentes realidades. Acho que temos grandes exemplos de conquistas altamente valiosas com base na resistência pacífica, do exemplo do Gandhi, o exemplo do Mandela, do Martin Luther King e tantos outros, do Chico Mendes, de pessoas que foram capazes de não lançar mão dos mesmos métodos para alcançar aquelas coisas que acham que são boas e necessárias. Não se pode fazer a separação entre os fins que a gente quer alcançar e os meios que a gente vai usar para alcançar esses fins. Quando a gente separa os fins dos meios, a gente acaba se transformando naquilo que a gente está combatendo. Então, nesse momento de pós-verdade, de fake news, de violência, de desconstrução de biografias e até mesmo de violência física mesmo, a gente cada vez mais deve insistir nas formas pacíficas. Eu venho da luta do Chico Mendes, onde a resistência pacífica era uma das estratégias da nossa luta, que a gente protegia a floresta usando o próprio corpo para não deixar derrubá-la e nunca revidando na mesma moeda. Eu acho que essa reconstrução não pode ser com base na força, não é com base no medo, no ódio, nada disso. Tem que ser da esperança, do amor ao outro, do amor à natureza, do amor a nós mesmos. Não é? Uma vez eu li uma frase que eu acho que era do Erich Fromm, que ele dizia que o amor por uma pessoa que não é acompanhado de um profundo amor pela humanidade pode ser chamado de tudo, menos de amor. E no dia que o Chico Mendes, quando o Chico Mendes morreu, na sua missa de sétimo dia, pensando nessa frase, eu disse que o amor pela humanidade que não é acompanhado de um profundo respeito pela natureza também não pode ser chamado de amor. A forma de amar as pessoas é amando a humanidade, a forma de amar a humanidade é amando e respeitando as condições que sustentam a nossa existência, não só da nossa espécie, mas de todas as outras formas de espécie. A outra questão, por último, é recuperar a potência transformadora da política. A política está impotente, porque o sistema, de certa forma, ele foi nos dando liberdade, como diz o Bauman, de dizermos o que quisermos, de fazermos o que quisermos, menos mudar o sistema. E hoje o que está em jogo é mudar o sistema que está aí, de um modelo predatório de desenvolvimento, baseado no ideal do T para o ideal do C, baseado no consumo tóxico para o consumo necessário, um modelo que é baseado no lucro predatório para o lucro admirável. Não é? É um modelo completamente de tudo que está aí. E se formos capazes de fazer isso, nós estaremos transformando a política. Né? E, por último, é o desafio de democratizar a democracia. A democracia está também estagnada. Não é? A democracia, quando foi feita pelos gregos, não era para as mulheres, não era para as crianças, não era para os escravos. E hoje ela foi democratizada. Há um desafio de democratizar a própria democracia para que a política possa juntar as pessoas, como diz o Bauman, não para fazer mais do mesmo, mas para transformar o mundo e depois transformar o mundo mudado, como dizia um filósofo brasileiro. You're absolutely right. We need a radical change in how we think about ourselves and our societies and our systems. And when we radically change our thinking is when we can actually have more of that equity and more of that social justice that we desire. And it seems that
to achieve this radical change, we need to, at least in the United States, we need to expand our thinking and our understanding of the relationship with nature. So our next question is actually about that. Our next question says, in what way the indigenous people and their lifestyle can help us, meaning Westerners, to transform our relationship with nature? What kind of lesson do we need to take from our current lifestyles and its consequences to the world? Eu acho que uma das coisas muito importantes que os povos originários nos ensinam é essa visão e essa prática de não nos apartar da natureza, de não achar que nós temos uma relação de interferência unilateral na natureza. Hoje, nós sofremos as consequências dessa interferência numa demonstração concreta de que é impossível essa unilateralidade. As mudanças climáticas é o maior exemplo disso. E os povos indígenas, eles nos ensinam que a gente é afetado quando afeta a natureza. Se a gente afeta a natureza negativamente, o retorno é negativo. Se a gente afeta positivamente, o retorno é positivo. A outra coisa que nós aprendemos com ele é um sentido de saciedade. Não só a saciedade em relação ao alimento, mas a saciedade, o gozo em contemplar a beleza, a natureza, a sua riqueza, sem essa necessidade doentia do acúmulo pelo acúmulo, da riqueza como um fim em si mesmo, ou do poder como um fim em si mesmo. Isso é um ensinamento, não é? Os índios têm uma forma de prosperidade diferente, têm um gozo, uma felicidade que é completamente diferente da nossa ocidental. E a nossa sociedade tem um estranhamento com os povos indígenas, porque a sua despensa não é um celeiro, mas é toda uma floresta. A sua propriedade não é ter uma quantidade enorme de animais num curral, mas é ter todos eles à disposição para única e simplesmente o uso necessário. É claro que nós somos diferentes, mas esse aprendizado ele é muito necessário no momento em que a gente precisa de retornar àqueles ideais, que não é o ideal de infinitamente desejar ter as coisas com uso perdulário, com um consumo tóxico que está destruindo o planeta, está nos tornando inteiramente vulneráveis com uma felicidade frágil, que não se sustenta por mais de que algumas horas, às vezes alguns minutos, né? A outra coisa que eles nos ensinam é como metabolizar o conhecimento, como metabolizar o tempo, como metabolizar a beleza, os aromas, a acústica do barulho das águas. E, por último, um aprendizado muito grande. Nós estamos muito vulneráveis, muito frágeis com os nossos confortos. Os povos indígenas têm uma rusticidade que lhes dá uma potência enorme para enfrentar esses períodos de escassez que a gente tem pela frente. E esse é um ensinamento que é um verdadeiro tesouro para nós. A rusticidade não é algo pejorativo, é a beleza e a sofisticação da simplicidade. Oi. Pois é, Marina, a gente já está aqui chegando ao nosso encerramento, mas a gente tem ainda algumas perguntas, e seguindo essa mesma dinâmica de pensar um modo, né, outros possíveis, se é que a gente pode dizer assim, nós temos uma pergunta do professor Bruno Malheiros, da Universidade lá do Sul e Sudeste do Pará, e ele pergunta, ex-ministra, apesar da crise civilizatória que vivemos,
ainda há consenso político no Brasil de direita à esquerda, em torno do modelo que nos trouxe até aqui, ou seja, de que o desenvolvimento só pode vir pela exportação de commodities. Ou seja, isso significa, de acordo com o Bruno, que a expansão dos negócios que destrói a Amazônia e seus povos, seja pelo minério, pelo gado, pela soja, também pelo mercado do carbono, e novas cadeias biotecnológicas também mercantilizam a natureza e subordinam as comunidades. Então, isso demonstra, segundo o professor, que a Amazônia nunca foi pensada como um ponto central de criação de um novo projeto para o Brasil. E ele pergunta, é possível reunir forças políticas nessa direção, nesse contexto desesperador que vivemos? Há disposição de reunir forças em torno de um projeto nacional que tenha a Amazônia e o saber dos seus povos como base? Bem, da minha parte, é o que eu venho fazendo nessa trajetória de vida, desde que eu conheci o Chico Mendes com 17 anos, e foi por isso que eu acabei saindo do ativismo social, ambiental, para a ação política institucional. Foi em função disso que eu fui candidata por 3 vezes, por acreditar que é possível um modelo sustentável de desenvolvimento e que o Brasil é o país que reúne as melhores condições pela grande vantagem comparativa que ele tem em relação à maioria dos países do mundo. A Amazônia não pode ser vista apenas como uma fonte de geração de energia, ou onde é mais fácil destruir floresta para ter dinheiro, liquidez maior com madeira, ou com minério de forma predatória, ou com pecuária, ou o que quer que seja. A Amazônia é o lugar da bioeconomia, do turismo de base sustentável, de transformar em um grande laboratório, não é, de criação de novos produtos, de novos materiais, a partir da própria floresta. Eu acredito nesse esforço, e você tem toda a razão, né? Da esquerda à direita, de socialistas a capitalistas, não é? A visão que predomina, principalmente na América Latina, é a visão desenvolvimentista, quando no máximo social desenvolvimentista, mas todas elas com altíssimo impacto sobre o meio ambiente. Não por acaso o plano de desmatamento deu certo até 2012. A partir de 2012, já no governo da presidente Dilma, né, as coisas foram se desmontando. Depois veio o Temer e desmontou ainda mais, e agora o Bolsonaro acabou com tudo, né? Porque, obviamente, que o Bolsonaro é o que há de pior, porque ele deliberadamente ele age contrário a qualquer coisa que signifique isso. Mas a visão desenvolvimentista, ela é predominante nos partidos, inclusive nos partidos de esquerda. Eu tenho dito que o grande esforço da humanidade, né, eu não gosto muito de rótulos e de ismos, né, mas é sairmos do desenvolvimentismo para o sustentabilismo. E o sustentabilismo, do mesmo jeito que esquerda e direita, não é, conservadores e progressistas eram desenvolvimentistas, são desenvolvimentistas ainda majoritariamente, todos teremos que ser sustentabilistas. Uns serão sustentabilistas progressistas, outros serão sustentabilistas conservadores, mas não há saída para a humanidade que não seja de preservar as bases naturais das condições que promovem e sustentam a vida no planeta. E a Amazônia é um dos espaços mais importantes para essa sustentação. Eu acredito nisso, trabalho por isso. Em 2010, 2014, 2018, quando eu me coloquei como um projeto nacional, eu dizia, nós vamos preservar os ganhos do Plano Real, naquilo que deve ser preservado, os ganhos da política social do governo do PT, no que tem que ser preservado, e vamos completar o tripé com a agenda da sustentabilidade, juntando, né, a prosperidade econômica em um novo ciclo que junta economia e ecologia numa mesma equação, que integra justiça social e desenvolvimento, ética e política. Enfim,
Esse é o esforço que está posto. Mas para que a gente consiga isso, é preciso romper com essa lógica que está no Brasil. As pessoas não discutem projeto de país, discutem projeto de poder, não discute horizontes para a nossa nação, discute só a próxima eleição. A gente tem uma polarização que hoje se dá em torno do nome de pessoas. São as pessoas, né, que protagonizam o que é o resultado de um esforço político no Brasil. Eu tenho dito que não é, né, o projeto para a pessoa. A gente tem que ter a pessoa para o projeto, mas, em primeiro lugar, está o projeto. O Brasil é um país historicamente polarizado, colônia-metrópole, império-república, indústria, agricultura, democracia, ditadura, e depois foi empobrecendo, Arena MDB, PT, PSDB. Hoje, a disputa é se é Lula ou Bolsonaro. Nós temos que sair dessas armadilhas e discutir projeto de país. Qual é o ideal identificatório? Qual é digamos assim, o horizonte? Qual é a promessa? E a promessa, como diz a Hannah Arendt, tem que ser crível, né? E a grande credibilidade da promessa brasileira é ser um país que pode ser economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático, ambientalmente sustentável, culturalmente diverso. Essa é a grande promessa para o Brasil. Marina, muito, 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 muito bom. Realmente é isso que nós todos né, almejamos. Eu sei que a gente tem ainda várias perguntas que não foram respondidas, mas a gente promete a vocês que vamos repassar as perguntas e estamos catalogando todas aqui. Mas existe uma pergunta aqui que chegou da Camila Pinheiro, e a Camila está falando lá da Inglaterra, que já é bem tarde por lá, né? Então, se eu não fizer a pergunta da Camila, ela vai ficar com muita raiva de mim. Mas, com todo... a Camila pergunta, Marina, me chamo Camila, sou brasileira e moro na Inglaterra. Eu gostaria de saber o que a senhora acha que os brasileiros que moram no exterior podem fazer para ajudar na luta pela igualdade social e proteção da floresta amazônica. Ou seja, essa pergunta também tiveram outras perguntas aqui nos Estados Unidos também, muito parecida com a pergunta da Camila, né? Como é que as pessoas podem ajudar, como que as pessoas podem, de maneira mais ativa, contribuir, enfim. Suas palavras, Marina. A Camila está lá na Inglaterra e mandou essa mensagem. Boa noite, Camila. Obrigada pela sua audiência. E eu acho que cada pessoa... Hoje a gente está tão integrado, né, que tem muita coisa que a gente pode fazer. Desde mobilizar para que o mercado justo desses países desenvolvidos possam se abrir cada vez mais para aquilo que é produzido pelas nossas comunidades, né? Criar espaços onde esses produtos possam atingir esses mercados, ter grupos de empresas que ajudem a alavancar determinados investimentos voltados para o uso sustentável dos recursos naturais, mantendo a floresta em pé, apoio às comunidades. Não é? Há uma mobilização mesmo por mais conscientização, né? Todo mundo pode se mobilizar aonde estiver hoje para que a gente possa dar suporte a determinados projetos, programas. Agora mesmo, Camila, está em discussão no Congresso Nacional mineração em terra indígena, está em discussão no Congresso Nacional regularizar a área que foi ocupada ilegalmente, está em discussão, pode ser colocado em discussão no Congresso, né? A questão do marco temporal, que só pode reconhecer como tendo direito a ter uma terra indígena demarcada, os que estavam já no processo até a Constituição de 88, que é um desastre para os povos que ainda estão tentando homologar e demarcar suas terras, né? Essa mobilização de brasileiros pode ser feita onde a gente estiver, e boa parte dessas medidas só não foram votadas até hoje graças a essa grande mobilização de todos os brasileiros. O Edgar Morin costuma dizer que a gente é uma comunidade de pensamento, e essa comunidade de pensamento tem que estar, digamos assim, ainda que dispersa,
mas tem que estar integrada. Eu costumo brincar com duas coisas que eu não sei se dá para entender, né? Mas eu digo que hoje a gente precisa fazer uma agregação dispersiva e uma dispersão agregadora. O que é agregação dispersiva? A gente pode estar onde a gente estiver, a gente está unido pelos ideais. E a dispersão agregadora, a gente pode estar aonde estiver. Se a gente estiver fazendo com que os nossos ideais possam ser implementados, efetivados nas ações que a gente pode alcançar, isso vai criando uma nova superfície, juntando todos esses pontinhos gravitacionais. Daqui a pouco, paralelo a esse mundo pior, como dizia o Kant, nós temos um projeto de mundo melhor se erguendo. Muito obrigado, Marina. Ótimo. Enfim, a gente não tem nem o que dizer, somente agradecer por essa aula, enfim, essa inspiração que você é, né, no que você fala, né? E a gente fica muito feliz de poder ter tido essa oportunidade aqui na Florida State University de te ouvir, né? Eu também queria aproveitar, não posso deixar de te dar um abraço do professor Henrique Leff, que falava com ele ontem. Ele disse: manda um abraço para a Marina. Então, o abraço está sendo transmitido. Muito obrigada, professor. Queria agradecer outra vez pelo teu carinho, por o teu tempo e por essa aula, né, de pensar, de inspiração e que nos faz lutar, continuar na luta de resistência que a gente tem feito. Muito obrigado. Eu passo à professora Tanu Collin. Thank you so much for joining us today. We certainly learned a lot from you, from the way you think, from your work, and from the work of so many other individuals and communities that are working to make our world a more sustainable place. And I appreciate you for doing that. And I feel that you have truly helped us understand how local issues in Brazil are just so deeply related to local issues in the United States and in the United Kingdom, or in Mexico, or even across the world in Japan. So I deeply appreciate you coming here and sharing your knowledge with us. And I also want to thank all the people who stayed back and asked questions. As Marco said, we received many, and we didn't ask all of the questions. It's not because we don't like you. It's because I think we will all have to register in Marina's class for an entire year to get answers to those questions. But thank you so much for joining us, and thank you so much, Mr. Silva. Obrigada. Eu é que agradeço essa oportunidade. Muito obrigada, professora Collin, muito obrigada, Marcos, muito obrigada a todos que fizeram perguntas, aos tradutores. Me senti muito encorajada também, participando desse debate, vendo como, fora do Brasil, há esse grande interesse, essa grande aliança, que o Chico Mendes sempre lutou para que a Aliança dos Povos da Floresta fosse uma aliança que fosse transfronteiriça, porque a floresta é importante para o equilíbrio de todo o planeta. Muito obrigada mesmo, parabéns por essa iniciativa de poder fazer esse debate em que os diferentes olhares, as diferentes experiências se atravessam para que a gente possa se sentir mais fortalecido. Thank you so much. Let's, Marcos, do you want to help us transition out now? Yes, thank you so much, everyone that was with us here until now. We really appreciate your time, and we hope to see you soon in any other kind of events that we have on the, check out the website for the university, for the departments. And if you wanted to know more about the Amazon, we're gonna continue to follow up with a little research about this event. You're probably gonna receive an email,
And Yes. thank you so much for being with us until now. Please do fill that survey. Thank you so much. You can quickly just click leave, and that's about it. Have a good night, everyone. Muito obrigada. Yes. Boa noite a Bye-bye. todos. Good night. Bye-bye.